Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E tem aí algumas ideias pra gente trocar, porque a gente teve respostas na coletiva de hoje aí do Paulo Brax, principalmente do nosso novo treinador aí, que vai ser o Maurício Barbieri, vai comandar o Vasco em 2023. E olha, família vascaína, não sei a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Gostou da contratação? Por quê? Não gostou? Me diz aí também o porquê pra gente trocar aquela ideia, pra gente ver se a gente concorda aí nas nossas opiniões, porque tá aqui uma pesquisa aqui da Net Vasco, já tem aí em torno de 6 mil vascaínos que votaram e 58% não gostaram aí da contratação do Maurício Barbieri. Outra resposta que a gente teve também é o diretor técnico, né? O Abel Braga vai fazer parte desse projeto. Falou também do Alex Teixeira, que fizeram já uma proposta, o Alex Teixeira não respondeu. Nenê vai trocar uma ideia com o Paulo Brax essa semana aí pra renovar, né? Thiago Rodrigues e Yuri Lara, Edmar e Anderson Conceição, como ele disse também na coletiva, só não ficam no Vasco se eles não quiserem. Então vamos ver aí a situação também nos próximos dias. E família vascaína, a gente precisa realmente de reforços, né? E ele falou aí que tem mais de 20 nomes já analisados, já passou por todas as questões ali de critérios dos scouts do Vasco, da 777, e agora são questões aí de negociação, também do ok do treinador, e a gente precisa de reforço aí mais rápido possível. Eu sei que muita gente não gostou aí da contratação do Maurício Barbieri, e eu venho pontuando isso aqui. Eu gosto do trabalho dele, principalmente o que ele fez em 2021. Foi um RB Bragantino que realmente jogou um bom futebol. Mas cara, são parâmetros aí totalmente diferentes. Eu acho que foi até um despreparo do Paulo Brax quando ele fala que a gente quer o modelo do RB Bragantino, fez tantos gols em tal temporada, foi o quarto melhor ataque, foi melhor time em bola parada. E eu acho que, cara, não tem condição nenhuma de você comparar aí Bragantino, RB Bragantino, o trabalho que é feito lá com o Vasco da Gama SAF. Porque, irmão, aqui tem muita paixão, aqui tem muita cobrança, não dá pra ter parâmetro nenhum do RB Bragantino. E aí é o meu ponto que eu fico meio assim com o Maurício Barbieri, né? Porque aqui vai ter muita cobrança, muita pressão. E tem um ponto muito interessante que eu quero conversar com vocês, porque eu vou trazer aqui o Pedrinho. Hoje lá no Instagram dele, ele deu uma aula de parte tática do futebol moderno, e tem muitos conceitos que tanto o Abel Ferreira quanto o Pedrinho já elogiaram o Maurício Barbieri em 2021. E aí eu quero passar aqui o melhor momento do RB Bragantino, o time, pra ver, pra gente trocar uma ideia em relação ao que ele pode acrescentar no Vasco aí. Eu sei que você pode ter gostado da contratação do Maurício Barbieri, ou também pode não ter gostado, mas a gente não pode cometer o erro de cobrar o treinador agora, não serve, porque realmente o Paulo Brax, ele sabe falar, ele mostrou que sabe. Agora a gente vai ver se ele sabe montar time. Então realmente eu quero ver um time competitivo na mão do Maurício Barbieri, para ele aplicar as ideias deles, e aí futuramente a gente poder cobrar o treinador. Não é treinador para Vasco, sim, é treinador para Vasco, conseguiu render, mas primeiro tem que ter um time qualificado na mão, coisa que os últimos treinadores do Vasco nunca tiveram aí nos últimos anos. E aí a gente cobra, a gente critica, a gente chama de burro. Não, isso não é treinador para Vasco, mas irmão, comandar os últimos elencos do Vasco é deprimente. E aí o Paulo Brax, ele foi taxativo. Vamos ter um elenco competitivo para brigar. Brasileiro e Copa do Brasil. Nesse sentido, família vascaína, informação do jornalista Nicola, disse que o Kashima Reysol já teria aceitado aí a proposta do Vasco da Gama, e o Pedro Raul vai estar acertando aí nas próximas semanas, nos próximos dias, e aí acho uma grande contratação. Um outro nome que surgiu ontem aí, cogitado no Vasco, foi do Ferreira, né? Ferreirinha, revelado aí pelo Grêmio. E aí eu gosto muito desse jogador que joga pelo lado de campo. A gente pode comparar aí no sistema de jogo do Barbieri, poderia ser o Arthur ou o Elinho, jogador de velocidade que parte para dentro aí dos adversários. Então é um bom nome. Então eu quero ver esse elenco que o Paulo Brax, junto com a 777, vai entregar na mão do Maurício Barbieri, família vascaína. Esse é o grande ponto, essa é a grande questão aí pra gente começar a cobrar. E agora, vamos falar um pouquinho de parte tática, o que o Maurício Barbieri pode acrescentar pro Vasco. E aí, cara, eu vou trazer aqui, talvez, o melhor comentarista, pra mim é o melhor comentarista, nosso ídolo Pedrinho, porque pontuou várias situações aí do futebol moderno que eu queria trocar uma ideia com vocês aí, porque o Maurício Barbieri já recebeu diversos desses elogios aí na temporada de 2021, onde foi o 6º colocado do Campeonato Brasileiro e também vice-campeão da Sul-Americana. Vamos acompanhar essa aula aí do Pedrinho? Se liga só, vê se você vai gostar. Passando aqui para falar um pouquinho de futebol, Copa do Mundo, e já adiantando que eu não sou o dono da razão, não tenho essa soberba, não sou arrogante,
é só uma opinião para a gente debater, discutir, falar um pouquinho sobre futebol e sobre o que tem acontecido, principalmente aqui na Copa do Mundo. Eu tenho dito já há muito tempo que o futebol mudou, que o futebol hoje é muito mais difícil de se jogar, que o futebol de campo ele tem vários jogos de futsal dentro desse campo. Muita gente fala, poxa Pedrinho, você fala que é muito mais difícil jogar futebol hoje com gramado bom, com a chuteira boa, sim. A chuteira é melhor, o gramado é melhor, os estádios são melhores, a estrutura dos centros de treinamentos são melhores, mas o jogo ele ficou mais difícil. Por quê? Mesmo tendo a mesma metragem, né, um pouquinho menor o campo hoje, o jogo ele ficou menor dentro dessa metragem, né? O jogo ele ficou mais compacto. E aí a gente percebe que seleções menores conseguem competir com grandes seleções. Por que eu falei a palavra competir de uma forma mais pausada? Porque a gente tem ouvido falar em equilíbrio. Eu não acho que é equilíbrio, por quê? Porque normalmente a gente não tem os mesmos números de finalizações, os mesmos números de oportunidades de gols, mas a gente vê uma equipe, uma seleção menor, de repente bater uma grande seleção. E ela nem equilibrou o jogo, ela apenas competiu de uma forma estratégica para isso. Por quê? É muito mais fácil você se organizar defensivamente do que construir. É muito mais fácil você destruir. E o jogo, como ele ficou compacto, como ele ficou congestionado, as equipes que se organizam bem defensivamente, elas dificultam as ações das grandes seleções. Um exemplo só para a gente mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bloco baixo, ó. Olha lá. Bloco baixo. Uma linha bem baixa, outra linha bem baixa. E aí você não tem espaços, né? É difícil encontrar os espaços. A obrigação, eu não gosto da palavra obrigação, tá? Mas assim, o treinador tem que levar o time até aqui. E aqui os jogadores se viram pelo repertório, pelo jogo intuitivo. Eu penso diferente. Eu acho que aqui você pode criar mecanismos, movimentos para potencializar o jogo individual. Eu acho que as duas coisas andam juntas. Pedrinho, e o jogo de posição e o jogo de aproximação? Para mim também andam juntas, porque o jogo de posição, em algum momento, ele vai ter aproximação. Eu posso pontuar 2 ponteiros aqui, ó, um aqui e outro aqui, para tentar espaçar, botar jogadores entre os jogadores adversários, para causar dúvidas. Laterais aqui, ó, esse aqui vai fechar um pouquinho, já abre o corredor. Eu posso criar movimentos, mecanismos para facilitar e potencializar o jogo individual. Por que você fala que é o futsal? No futsal, o fixo, que é o defensor, ele tem bom passe, ele é construtor, ele finaliza, ele faz gol. O pivô, que é o que joga lá na frente, ele marca, ele pressiona, né? Ele cria linha de passe. Os alas a mesma coisa. Todos os jogadores exercem todas as funções do jogo. Eles constroem, eles marcam, eles finalizam, eles criam linha de passe, eles driblam, todos. Inclusive o goleiro, tá? Então, o campo, vou tirar os vermelhinhos. Quem inicia a jogada? Esquece o número, tá? Esses dois aqui são os defensores. Por que a gente pede defensores construtores? Zagueiros que saibam jogar? Porque normalmente são eles que iniciam a jogada para entrar com os passes nos espaços que a gente dificilmente encontra aqui. Então, quanto mais qualidade, mais capacidade para construir. Então, tem alguns detalhes que são importantes para você furar esse bloqueio. O esconder as intenções. A gente viu o Casemiro dar um passe sensacional. O que eu falo de esconder as intenções? A galera lembra do Ronaldinho Gaúcho que ele virava a cara? Mas ele não virava a cara só para dar aqui no lateral, não. Um passe simples, não. Ele olhava para lá e dava o passe aqui. Por quê? Porque quando ele vira o rosto para lá, a defesa adversária balança, mas ele já viu o companheiro do outro lado. Então ele vira e dá o passe aqui. Porque ele quer esconder as intenções que ele tem. Ele quer enganar o seu adversário. Quando ele faz o movimento corporal para um lado e leva a cabeça junto e dá o passe para o outro, ele fez a defesa toda balançar, imaginando para onde ele iria dar o passe e ele dá para o outro. Então o jogo ficou muito mais difícil de ser jogado porque não tem espaços. Você gerar espaços é muito difícil. Já imaginou a seleção brasileira perdendo para Marrocos? Seria duro, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a gente ainda vai ter muita dificuldade de assimilar algumas derrotas de diversas seleções, de diversos times, para seleções menores e para equipes menores. Poxa, Pedrinho, os caras jogam pra caramba, são obrigados a ganhar. Não, ninguém é obrigado a nada. O que eu acho é que, como você tem um material humano melhor como treinador, você tem que criar alternativas melhores para potencializar o jogo individual. Essa é a função, não a obrigação. Função do treinador. Normalmente, contra o Brasil, a gente já sabe que a gente vai pegar a marcação muito forte. Então, o Tite tem que criar movimentos para potencializar o jogo individual. Por isso que eu vejo muito mérito no jogo contra a Coreia. Que isso, Pedrinho? Você vê muito mérito? Vejo. Você viu quando a Coreia toma o primeiro gol, o que ela quis fazer? Ela quis sair para o jogo. Saiu para o jogo contra a seleção brasileira, não está compacta, não está com bloco baixo, lá atrás, pertinho do seu gol, vai sofrer contra a seleção brasileira. Porque o talento individual do Brasil com o espaço, ele vai brincar.
Agora, para eu dificultar esse talento aparecer, eu baixo minha marcação lá com um bloco bem justinho, compacto, para dificultar e competir, não para equilibrar, para competir. Então, algumas palavras fortes para algumas derrotas, como a gente viu a Espanha perdendo para Marrocos, o Marrocos teve oportunidades até de ganhar o jogo durante o tempo normal, é que cada vez mais resultados inesperados eles podem acontecer. E não se trata de tragédia, não se trata de absurdo, você tem que avaliar o que acontece no jogo. E o que tem acontecido é que essas equipes se organizam muito bem defensivamente, criam dificuldades para as seleções mais fortes, que em algum momento se sentem na obrigação de ganhar o jogo, acabam que elas se expõem um pouquinho, geram os espaços para as equipes menores, que acabam vencendo alguns jogos. Então é só para a gente refletir que o futebol mudou, né? E muitas vezes equipes tecnicamente inferiores, elas podem bater equipes maiores. E nunca se esqueçam que é um jogo de futebol, tá? Nada além disso. Tá aí, família vascaína. Eu, pelo menos, gosto muito dessa parte tática. Tinha muita vontade de me aprofundar, conhecer mais sobre essas situações, como o Pedrinho aí fala com tanta propriedade. Mas eu pego alguns pontos aí interessantes que o Pedrinho disse, né? Que é um time que joga ali com linha baixa, e é isso que a gente vem vendo do Vasco nos últimos anos. E o Paulo Brax foi taxativo em falar que o Vasco vai jogar pra frente, vai atacar e vai montar um time pra isso. E aí, nesse quesito, o Pedrinho também coloca outra situação, que é os zagueiros construtores, né? Zagueiros que consigam sair bem com a bola, coisa que o Vasco não tem, e lá no Bragantino o Barbieri tinha ali o Léo Ortiz. Outra questão também interessante é os jogadores de lado de campo, que o Vasco vai precisar contratar bons jogadores no futebol moderno, exige muito desses jogadores talentosos, coisa que o Barbieri utilizava muito, né? O Arthur cresceu muito em 2021, esse ano não jogou também, mas lá tinha o Elinho, jogadores de lado que conseguiam render com ele, então o Vasco vai ter que entregar aí um time competitivo pro Barbieri, para ver se ele consegue implementar muitas dessas ideias aí, ele implementou sim no RB Bragantino, muitas dessas situações citadas aí pelo Pedrinho. Mas eu queria botar na tela para vocês uma questão muito interessante, que aí eu discordo totalmente do Paulo Brax, quando ele mira ali, a gente vai mirar o RB Bragantino. E aí eu quero botar na tela para vocês, talvez o melhor momento do Barbieri no Bragantino, o RB Bragantino, que foi esse aqui, foi a final da Sul-Americana. Claro que aqui não tem o Claudinho, aí quem tá jogando aqui deve ser o Coelho, né? Mas o time era aí, ó, Cleiton, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Aderlan, Edmar, né? Aqui o Jadson, o Praxedes, eles colocaram aí errado, o Praxedes é um segundo volante, né? E o Jadson, aí tem o Coelho jogando ali na função do Claudinho, e o Arthur pelo lado, e o Elinho, e na frente o Ítalo. O que eu quero dizer aqui com esse time que o Barbieri deu realmente, ele fez um excelente trabalho. Com a camisa do Vasco, esse time aqui não chega a lugar nenhum. Esse é o grande ponto. Essa é a grande questão. Esse time aqui com a camisa do Vasco não chega longe. Não chega longe. Seria um time aí para meio de tabela e olhe lá. Então esse é o grande ponto aí. Essa é a minha grande questão em relação ao Maurício Barbieri. Conhecimento de futebol, questões como o Pedrinho colocou. Eu sei que o Maurício Barbieri tem sim muito conhecimento. Agora eu quero ver ele administrando um grupo, administrando a pressão, a paixão que é o Vasco da Gama, o gigantismo que é o Vasco da Gama, na minha opinião. Essa é a grande questão, família vascaína. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.